Aula 9, técnicas adicionais de análise de redes. Hoje, superposição e transformação de fontes. Qual é o objetivo, aliás, qual é o objetivo do curso de Introdução a Circuitos Elétricos? É disponibilizar ferramentas, métodos, teoremas, aplicativos que facilitem a análise de circuitos, né? Hoje, nós vamos colocar mais algumas técnicas que vão simplificar a análise de circuito, né? Onde é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui, ó, em superposição, transformação de fonte, teorema de Thevenin, teorema de Norton e a máxima transferência de potência. Ok? São procedimentos de análise que nós vamos fazer. Só para a gente entender o universo que nós estamos trabalhando, né? Quando nós chegamos aqui para fazer a introdução a circuitos, nós sabíamos perfeitamente analisar circuitos à base de lei de Kirchhoff e a lei de Ohm. Essas ferramentas são super úteis, né, e adequadas e necessárias para analisar circuitos. Agora, elas são eficientes quando nós estamos trabalhando com circuitos de baixa ordem. O que é um circuito de baixa ordem? Circuito com poucos elementos. Por quê? Pelo teorema de fundamentos de rede, né? B é igual a L mais N menos 1, né? Onde L é o número de laços e N o número de elementos, né? Nesse aqui, ó, L, né? L é o número de laços linearmente independente. 2, né? Nós, 1, 2, 3, né? Então, ó, laços 2 mais 3 menos 1. Ah, tinha que acontecer. 3, 2 mais 3 menos 1 mais 2. Então, eu preciso aqui de 4 equações. Ah? Eu tenho, ó, opa, cadê minha caneta? Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, né? 4 elementos, né? Cada elemento tem tensão e corrente, então eu tenho os 4 elementos dados pela lei fundamental, pelo teorema fundamental de redes, que é baseado na lei de Kirchhoff de corrente, lei de Kirchhoff de tensão. Então, lei de Kirchhoff de corrente, lei de Kirchhoff de tensão. Então, ó, de não estou vendo mais, tem que comprar outro óculos. De L, aqui, L, K, T. Né? Aqui, L, K, C. Né? E aí a gente resolvia essas 4 equações linearmente independentes simultaneamente e achava tensão ou corrente, e com a lei de Ohm, se eu tivesse achado tensão, eu acharia corrente, se eu tivesse achado corrente, eu acharia tensão. Super simples. Agora imagine agora que a gente vai fazer um circuito com muitos elementos, né? Ó,
Gente, esse aqui. Né? Então, se eu não fizesse nada no circuito, eu teria aqui uma quantidade exorbitante de equações, né? Ó, aqui uma malha, um laço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eita, 11, 12, 13, 14. Então, eu teria 14 LI, né? Não, teria 14 malhas, então 14 LI, 14 equações linearmente independentes para resolver simultaneamente. Olha que loucura. E aí, quer dizer, a primeira coisa, em vez de fazer isso, o que é que nós fizemos? Nós dissemos assim, como cada elemento oferece duas equações, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro esse circuito e tentar simplificá-lo, colocá-lo em outra topologia que forneça, que tenha o mesmo desempenho elétrico, né? Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui e digo assim, ó, isso aqui eu posso associar, né? Está em paralelo. Boa, né? Esse aqui está em paralelo, esse outro também está em paralelo. Opa, ó, já estou diminuindo o número de elementos, né? Muito bem, tem mais coisa? Ah, vou olhando aqui para o meu circuito. Ah, duas fontes em série, né? Duas fontes em série. Eu posso aqui, ó, juntar. Tem mais coisas? Ah, tem aqui, ó. Esses dois aqui estão em paralelo, né? Se eles estão em paralelo, quando juntar isso aqui vira um triângulo, né? Falou em triângulo? Falei em triângulo. Aqui eu posso fazer também, ó, uma mudança estrela triângulo. Então, tudo isso que eu estou falando nesse circuito é para mostrar como eu posso diminuir o número de elementos, né? Simplificar meu circuito e ele tenha o mesmo desempenho elétrico. Foi isso que eu fiz até agora, né? Quando eu faço isso, eu diminuo o número de equações que eu tenho que resolver simultaneamente, né? Foi isso que eu fiz. Ó, aí eu criei essas topologias. O que é que eu fiz até agora? Ó, eu acabei de fazer resistência em série e resistência em paralelo. Quando eu faço resistência em série em paralelo, eu faço uso, né, de uma ferramenta chamada divisor de tensão e divisor de corrente, que me facilitam a solução do problema. Depois, eu associei as fontes de tensão em série, eu posso juntar para fazer uma única fonte. Fontes de corrente em paralelo, eu também posso associar e transformar em uma única fonte. Muito bem. Se tiver fonte de tensão e fonte de corrente em série, eu sei que a corrente vai prevalecer se eu não estiver interessado na potência fornecida pelas fontes, eu posso desprezar a fonte de tensão. Se for em paralelo uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, eu sei que a tensão é prioritária, prevalece. Se eu não estiver interessado na potência fornecida pelas fontes, eu posso desprezar a fonte de corrente. Então, isso tudo ia simplificando meus circuitos. Quando eu não conseguia mais ver nada, nenhuma associação séria, nenhuma associação em paralelo, eu fiz uso da transformação estrela-triângulo. Com esse circuito não vai sair. Com esse circuito
sintetizado, eu apliquei a análise nodal ou análise de malha, que foram métodos, foram tecnologias criadas, desenvolvidas para diminuir o número de equações linearmente independentes necessárias para eu resolver o circuito. Gente, tudo isso eu sei. Por que eu estou começando a aula falando tanto e fazendo esse retrospecto da nossa vida? Para mostrar que circuitos têm um objetivo, para mostrar como nós já evoluímos na análise de circuito. E não satisfeito, nós vamos introduzir mais 5 tópicos, olha, mais 5 tópicos que vão facilitar mais ainda a análise do circuito. Vão deixar os circuitos mais fáceis de serem resolvidos. Gente, até beber uma água. Muito bem. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer superposição e transformação de fonte. Na outra segunda, a gente vai falar o teorema de Norton e de Thevenin, que é super importante, mas em outra aula. Hoje vou fazer superposição e transformação de fonte. Antes de eu começar a aula, tá errado. Antes de eu começar a falar de superposição e transformação de fonte, de teorema de Thevenin, de teorema de Norton, de máxima transferência de potência, eu tenho que lembrar aos senhores que tudo isso é aplicável se estivermos falando de sistemas lineares. Né? Por isso a introdução aos circuitos lineares. Né? Muito bem. O sistema linear é o que respeita a propriedade de quê? Da homogeneidade ao escalonamento e da aditividade. O que quer dizer isso? Você se lembra? Se esse circuito é alimentado por V1 e a resposta é I1, se isso aqui é 10 volts, se isso aqui é 10 volts, 10 volts, gente, vai ficar assim, 10 volts, e a corrente aqui é 2 amperes. Se eu alimentar esse mesmo circuito aqui com 20 volts, então fator 2, e ele é linear, a minha saída aqui vai ser também multiplicada por 2. Isso aqui é escalonamento ou homogeneidade. Qual é a maior característica? V igual, que maravilha, a R e, né? Esse é um sistema super linear. Muito bem, o que é aditividade? Eu vou pegar esse mesmo circuito, né? Esse circuito aqui, que é um sistema S, né? Vou colocar primeiro V1. Vamos botar o quê? 4 volts. Vou alimentar com 4 volts. Saiu aqui 2 amperes. Né? Ampere. Volts. Agora eu vou alimentar aqui com 10 volts. 10 volts. Saiu aqui 5 amperes. Agora aqui eu vou alimentar, vou aplicar essa aqui. Se aqui eu tiver uma fonte de, em vez de 4, 8 volts, 8 volts. Isso aqui é a primeira. Em vez de 10, 20. Então, tem duas fontes, de 10 e 20. 20 volts. Quando estava 4, aqui é o mesmo sistema, né? Quando estava 4, quando esse alimento foi alimentado com 4, ele deu 8. Quando alimentar com 8,
Se ele deu com 4, ele deu 2, com 8, ele vai dar 4. Então, ele vai ser, a resposta vai ser 4 amperes. Quando eu alimentei com 10, eu obtive 5. Quando eu alimentar com 20, ó, eu vou obter 10 amperes. Então, vai ser 4 mais 10. Olha que maravilha, né? Então, quer dizer, quando eu alimentei esse circuito com 18 amperes, ou com 8 mais 20, 28 amperes, 28 volts, né? 28 volts, e obtive 14 amperes, né? E se chama aditividade. Ok, né? Então vamos lá. O que é que diz o teorema da superposição, que é baseado na propriedade da aditividade? Em um circuito linear com várias fontes de energia, vou ter aqui, ó, esse é um protboard, uma fonte, duas fontes. Duas fontes são várias fontes, né? Em um circuito linear com várias fontes de energia, a corrente ou tensão resultante, eu estou atrás disso aqui, a corrente ou a tensão resultante, em qualquer elemento é a soma dos efeitos de cada fonte individualmente. O que eu quero dizer com isso? Ó, quer dizer o seguinte, ó. Nesse sistema, eu posso chegar ao valor resultante. Primeiro, ó, vou desconectar a fonte aqui, vou chamar aqui 1, né? 2. Vou desconectar essa fonte. Desconecte essa fonte, ou coloque essa fonte em repouso, né? Desconectei essa fonte, né? Quando eu desconecto uma fonte, quer dizer, eu estou dizendo que eu estou medindo aqui, olha, primeiro que essa figura está errada, né? Quando eu desconectei, isso é uma fonte de tensão, desconectei, ficou a tensão aqui 0, né? Ó, a figura está errada, né? Desconectei a fonte, o que que acontece? Aqui, ó, aqui, né? Desconectar, a tensão aqui foi 0, né? E eu quero essa corrente passando em R1, né? Desconectar essa outra fonte é fazer o quê? Ela também ser 0. Não é isso? Fazer V2, desconectar, é como se viesse aqui e fizesse V2 igual a 0. Então, é colocar a fonte em repouso. Agora você vai fazer essa aqui, V1 igual a 0. Coloquei a fonte em repouso. Ó, em um circuito linear alimentado por várias fontes de energia, pode analisar o circuito utilizando uma fonte por vez. Então, coloca uma fonte e retira outra. Coloca uma fonte e retira outra. E o resultado é a soma dos resultados obtidos por cada fonte individualmente. Tranquilo. Agora vamos escrever como é que isso se passa. Se eu fosse no laboratório e mandasse você colocar uma fonte de tensão em repouso, você ia lá no dial da fonte, ou no dial, vamos falar dial, e trazia o dial para 0, significava que o quê? Que a tensão fornecida por aquela fonte é 0. Como é que eu faço isso no papel? No papel, se eu tiver aqui uma fonte, né? Cadê a fonte? A fonte de tensão.
Tem aqui um resistor, outro resistor, um resistor. E aqui eu vou botar outra fonte. Então, fonte de corrente. Aqui tem 10 volts, 5 amperes. Estou dizendo para vocês, coloca a fonte de tensão em repouso e analisa o circuito. Eu quero o quê? Eu quero I aqui. I. Como é que eu vou colocar essa fonte aqui em repouso? Vamos pensar. Colocar em repouso é de 10 ir para 0. De 10 ir para 0. De 10 ir para 0, é como eu colocasse aqui, ó, um curto. Ó, que maravilha. Vem aqui. Eu quero botar 0. Paguei demais. Paguei tudo, hein, cara? Vamos voltar. Né? Aqui ainda tinha uma resistência, né? Vem para cá. Aqui, ó. Vem para cá. Aqui tem uma resistência. Ó. Então, analisei só isso aqui. Boa, professor. Foi de 10 para 0. A tensão aqui, que era aqui, era 0. Muito bem. Agora, eu vou voltar com a minha fonte. Né? Com a minha fonte. Vou voltar com a minha fonte. Voltar com a minha fonte. De 10 volts aqui. Né? Vem aqui para 10 volts. Agora o que eu quero? Eu quero justamente agora curto-circuitar, vou colocar em repouso essa tensão. É o que colocar em repouso 5 amperes? Ela me fornecer 0 ampere. Meu Deus. 0 ampere. Significa o quê? Que a corrente que está passando aqui, né? Essa corrente aqui, que era 5, ela agora tem que ser 0 ampere. Como é que isso vai acontecer? Só vai acontecer se eu interromper o circuito. Não dá passagem para a corrente. Isso significa colocar o circuito em aberto. Significa que eu vou tirar essa fonte, né? Gente Maria. Vou tirar essa fonte, não é isso? Aí aqui vai ter minha resistência. Ó. Vai ficar em aberto. Então a corrente está passando aqui é 0 ampere. Né? Olha que maravilha. Então, fonte de ligada. Quando eu estou com a fonte de tensão, é um curto-circuito. Quando eu estou com a fonte de corrente, é um circuito aberto. Agora, atenção. As fontes controladas não são retiradas do circuito em nenhum momento. Fonte controlada não desliga. Porque ela vai ser função, ela vai ser excitada uma vez por uma fonte, ela vai dar sua contribuição ali. Quando ela for excitada pela outra fonte, ela vai dar a complementação da sua contribuição ao circuito. Tranquilo? Estava onde? Estava aqui? Não, estava aqui. Vamos lá. Vamos fazer o uso do teorema da superposição para achar a tensão V. Bem,
Pausa para informações. Explicações, todos os problemas, exemplos que entram, ele tem uma função, né? Ele está aí por uma metodologia, por uma ação voltada para o aprendizado, né? Então, a gente vai começar com duas fontes, uma de tensão e uma de corrente. No segundo momento, a gente vai introduzir uma fonte controlada para ver como a gente trabalha, ok? Então, vamos lá. Use o teorema da superposição para achar a tensão V. Então tem uma fonte de tensão, uma fonte de corrente. Na minha cabeça, o que é que eu vou fazer? Ele quer V aqui. Então, a primeira coisa, eu posso desconectar essa fonte, né? Se eu desconectar aqui, ficou fácil. Aqui eu tenho um divisor de tensão aqui, né? Aí aplico o divisor de tensão, acho V. Aí no segundo momento, eu vou desconectar essa fonte. O que é? Curto-circuito. E vou trabalhar com 3. Aqui eu vou aplicar divisor de corrente. Aplicando divisor de corrente, o que é que eu acho? Eu acho o I aqui. Multipliquei por 4, acho a contribuição dessa fonte. Soma as duas, tem a resposta, né? Então, muito bem. Ó. Solução. O que você vai fazer? Ó, fonte 1. Esse negócio aí está errado, esse V1, V2, né? Fonte 1. O que eu vou fazer na fonte 1? Na fonte 1, eu vou manter tensão e circuito aberto aqui. Né? Circuito aberto, ó. Manter tensão e desativar a fonte. Circuito aberto. Fonte 2. Fonte 2 é aqui. Estou aqui, ó. Vou manter esse e curto-circuitar outro. Olha que maravilha. Olha que maravilha. V vai ser V1 mais V2. Como é que vai ser? Divisor. Esse aqui a gente já fez. Divisor de tensão. 4 sobre 12 vezes 6, né? 2 volts. Esse aqui, vou aplicar primeiro um divisor de corrente. 2 amperes, multiplico por 4, 8 volts. Qual o total? 10 volts. Muito fácil, né? Como nós dissemos, ó, introduzimos fonte independente de corrente, fonte independente de tensão, tchan, 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 fonte dependente. Nesse caso, prestem atenção. Vamos pegar essa aqui, fonte 1, fonte 2. Fonte dependente nunca desliga, né? Olha que maravilha. Quando eu desligar essa fonte, vou começar com a fonte de corrente. Isso aqui vai ser o quê? Um curto. Né? Depois que eu faço isso, isso aqui vai ser quando eu considerar essa aqui. Isso aqui vai ser aberto. Certo? Ó. Solução. Ó. 1, 2, 1. Mantive essa, isso aqui, curto. Fonte de dependente continuou no meu circuito. No 2, 2 eu vou manter isso aqui aberto. Ó, aberto. Fonte controlada continuou no meu circuito. Ó, porque essa fonte 4 ampere contribui com o I01, que controla a fonte aqui, ó. Essa outra fonte, 20 volts, contribui com o I02, que controla aqui, ó, a contribuição dela aqui. Certo? Muito bem. Já tirei a fonte, né? Já coloquei a fonte aqui. Esse é muito fácil. Vou fazer esse direitinho, né?
que acontece aqui? Eu quero o quê? I0. Eu estou dizendo que eu posso usar I0. Vou usar malha para fazer isso. I0. Como é que, ó? Se eu fizer malha, quem vai ser I0? Vai ser I1 menos I3. Não é isso? Quantas malhas eu tenho? 1, 2, 3. Malha 1, o que acontece com malha 1? Malha 1 tem uma fonte isolada. Então, I1 igual a 4. Malha 2, cadê a malha 2? Eu vou fazer por inspeção, né? Quem é todo mundo da malha 2? 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Dá 2 para 1, menos 3. Dá 2 para 3, menos 1. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Está. 5 e 0. Aí vou para a malha 3. Cadê a malha 3? Estou aqui. Olha que maravilha. Malha 3, tudo que pertence à malha 3. 5 mais 5, 5 mais 1, 6 mais 4, 10. De 3 para 1, menos 5. De 3 para 2, menos 1. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido da corrente? Não. Então é negativo. Menos 5 e 0. Olha que maravilha. Tem uma fonte independente. O que é que eu faço? Equação auxiliar. Quem é equação auxiliar? Está I0 aqui. 0 é I1 menos I3. I1 eu sei que é 4 amperes. Vem aqui. 4 amperes. Olha, agora eu vou pegar I01, substituir nas equações. Como eu conheço I1, também vou substituir I1 aqui. Então, vai ficar menos 12, mais 6 e 2, menos e 3, 5, 5 e 0, 1. Então, 5 vezes 4, 20, menos 5 e 3. Vamos para a segunda. 5 e 1, então vai ficar menos 20, né? Menos 1 e 2, mais 10 e 3, igual a menos 20, mais 5 e 3, está aqui, né? Rearrumar, ó. O que é rearrumar? Rearrumar é 12 menos 12, passar para lá. Menos 5, passar para cá, né? Ó. Então, menos 12 passou para lá, virou 32. Menos 5 passar para cá, virou 5, menos 1, 4, né? Rearrumar, ó, menos 20. Menos 20 com menos 20, ó. Então, vai ficar... passei 3 para cá, menos e 2, mais 5 e 3. Ó, minha matrizinha aqui, resolvi. Quem é I01? É I1 menos I3, eu conheço. I01 é 4, I3 acabei de calcular, achei I01. Venho aqui no meu sistema, agora eu vou analisar o mesmo circuito, colocando essa fonte em repouso. É fonte de corrente, então, circuito aberto. Circuito aberto, ó. Tá ele aqui. Gente, é por isso que eu disse que malha era tão importante. Pego malha, né? Então, I02 é igual a menos I5. Se eu achar menos I5, eu acho I02. Então vou aplicar também inspeção. Malha 4, eu estou aqui. Hum? 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 e 4. E 5 menos 1 e 5. Tem fonte? Tem. 5 e 0,2. Malha 5. Malha 5 vai ser 10 e 5. De 5 para 4, menos 1. Menos 5 e 0,2. E tem essa fonte aqui embaixo, que está no mesmo sentido. Mais 20, né?
Que maravilha. Quem é I02? I02 está aqui já. Mas eu vou escrever novamente, né? I02 é menos I5. Substituo, vai ficar tudo em função de 4 e 5. Monto a minha matriz, resolvo, tem o valor. Ah, qual é a resposta final? A resposta final é a soma de 0,1 mais 0,2. Super fácil, né? Super fácil. Agora, muito cuidado. As grandezas têm que ter um relacionamento linear. Tensão e corrente, relacionamento é linear. Tensão e potência, corrente e potência não é um relacionamento linear. Não posso aplicar diretamente. Não posso aplicar diretamente o teorema da superposição. Então, como é que eu devo fazer, cara? Olha, eu não posso pegar esse circuito aqui. Eu não posso fazer isso, ó. Pegar esse circuito e separar aqui. Eu quero saber, por exemplo, a potência. Qual é a potência consumida por 6 ohms? Aí eu falo assim, ó, vou medir aqui a contribuição P1 fornecida pela fonte de 30 volts. Depois vou, são duas de 30, né? Pegar outra fonte. Ah, meu Deus. E medir a potência aqui que eu estou chamando P2. E vou dizer que a potência consumida pelo resistor de 6 ohms é P1 mais P2. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a relação de tensão e corrente não é linear. O que é que eu posso fazer? É achar a corrente nesse circuito, corrente ou tensão nesse circuito. Não, esse aqui é o que eu quero. Achar corrente e tensão nesse circuito, eu acho o V1, por exemplo, e acho o V2. V1 é fornecido por essa fonte aqui. V2 é fornecido por essa fonte aqui individualmente. Somo. Aí eu posso aplicar potência. Corrente, acha a corrente aqui, proveniente dessa fonte aqui. Acho a corrente aqui, proveniente agora dessa outra fonte aqui. Somo as correntes, ó, e aplico. Isso eu posso fazer. Tá claro? Vamos elucidar com o problema. Calcule a corrente 1, opa, e a potência dissipada no resistor de 3 ohms que está em série com a fonte de tensão. Eu quero a potência aqui, ó. Eu quero que você calcule P1. Quero que você calcule P1 e eu quero... Todo meu problema está aqui. Eu quero essa potência, P. Né? A potência. Ó. Então eu vou calcular a corrente proveniente dessa fonte. Está aqui. E depois proveniente dessa fonte. 2, está aqui. Vou somar. Ó, aí eu venho para cá. Ó, que barato. Eu vou somar I01 mais I02 e achar a potência. E eu não posso achar P1 e P2, porque não existe linearidade entre potência e corrente. Ok? Ok, baby, ó. Aqui, para resolver nesse caso, isso aqui em série, né? 2 ohms. Ah, em série, em paralelo, 2 ohms. Juntei com 3, 5, 30 por 5, ó, 6 amperes. Nesse outro caso aqui,
Quem está em paralelo, essas duas aqui? 3 com 3, 1,5, né? Somei com 6, 7,5. Então, essa corrente aqui vai ser 30 dividido por 7,5. Não é isso? Essa corrente está chegando aqui. O que é que você quer? Essa aqui. Aí eu conheço essa corrente aqui, que é I. Vou aplicar divisor de corrente e acho 0,2. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. 6 amperes. Aqui, ó. 1,5. Olha como é que ficou. Achei essa corrente. 30 por 7,5, 4 amperes. Onde é que está esse 4 amperes? 4 amperes está entrando aqui. Então, em 0,2, está vindo 2 amperes para cá. E 2 amperes para cá. Então, e 0,2 é menos 2 amperes. Né? Que maravilha. Agora, ó, vou somar 6 menos 2, que vai dar 4 amperes. E aí, com 4 amperes, eu acho a minha potência de 48 watts. Isso eu posso fazer. Esse senhor de cá está dizendo, não faça isso, pelo amor de Deus, que não está certo. É você pegar esses 6 amperes, achar a potência R02, que vai me dar 108 watts. Você pegar esse menos 2 amperes, achar a potência, que vai me dar 12 watts. Somou coisas que não são lineares. Aí, a vaca foi para o brejo. Tranquilo. Dúvidas? Então vamos fazer aquele problema final. Eu estou fazendo problema super simples, né? Final. O problema final, que deve englobar o quê? Uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, ambas independentes, e uma fonte dependente. A gente não podia fazer uma topologia mais simples. E o que é que eu quero saber? Potência. Onde é que você quer medir a potência? Eu quero aqui, pronto. Eu quero a potência aqui, ó. Potência. Potência entregue 3 ohms. O que é que eu vou fazer? Vou manter, caso 1. Caso 1. Eu vou manter a fonte de tensão. E aqui é corrente e circuito aberto. Ó, fonte de tensão, circuito aberto. Caso 2. Caso 2, o que é que eu vou fazer? Vou manter a fonte de corrente e curto-circuitar a fonte de tensão. Nos dois, eu mantive, ó, a fonte controlada. Muito bem, ó. Por quê? No caso 1, apareceu I1. No caso 2, apareceu I2. Certo? Muito bem. Então, vamos resolver. Se eu resolver... eu quero a tensão, né? Se eu resolver achar V aqui, V1, e achar V2, faço V1 mais V2 ao quadrado sobre 3 e acho a potência. Não é? No primeiro caso, olha que coisa fácil. Duas fontes, o que eu tenho aqui? Uma fonte, duas fontes de tensão. Em série, então posso somar. Boa. Tem duas resistências em série, então posso somar. Se eu fizer isso, eu vou achar, ó, corrente que passa aqui. Acho essa corrente, multiplico por 3, tenho V1. Né? Ó.
Nem somei porque eu vou fazer direto, né? Mas podia fazer, ó. Em um, acho que eu vou somar, ó. É porque eu fiz em duas etapas. Somei, achei I, né? Tensão de 12 menos 2 e 1 sobre 4. Me deu 2 amperes. O que é que eu faço agora? E 1 multiplico por 3. 6 volts. Olha que maravilha. Agora eu vou achar V2. V2 o que é? Peguei a fonte. Cadê a fonte de tensão? Curto-circuitei, ok. Curto-circuitada. Muito bem. Vamos fazer por malha. Malha. Por quê, ó? I2, olha que maravilha. I2 eu já sei quem que é, mas vamos deixar lá. Quem vai ser V2? V2 vai ser 3, que multiplica o quê? I1 menos I2. Ó. Então vamos achar I1 e I2. I1, malha 1. Aí eu venho para cá. Onde é que eu tô? Pode. Aqui. Vem para cá, né? Vamos lá. Malha 1, 4, né? E 1 é 4, e 1, 4, e 2, menos 3, menos 2 e 2. Malha 2, quando eu vinha para cá, vim para cá. Olha o que que eu olho. Oh, que maravilha! Tem uma fonte independente aqui. Tem uma fonte de corrente sozinha. Então, I2 é menos 6. Aqui eu passei. O que que eu faço? Pego esse 2, jogo na equação 1. Achei 1. Ah, quem é V2? V2 é 3 e 1 menos I2. Tem 1 e 1, tem I2, tem o V2. Bom, aqui em cima, ó, V2. Agora o que é que eu vou fazer? Vou somar V1 mais V2 e achar a potência. V1 mais V2, elevei ao quadrado, dividi por 3, achei a potência. Que maravilha! Dúvidas, dúvidas? Vitor, Oi, professor. algum problema? Agora não. Então vamos embora, né? Vamos embora não, vamos continuar. Ok? Beleza. Vamos entrar um negócio agora fantástico, que é um negócio de transformação de fonte. É baseado em equivalência nos terminais do dispositivo. O que queremos saber? Eu quero saber, ó, isso aqui, essa caixa amarela aqui. Essa caixa amarela, essa caixa amarela. Eu não sei o que tem dentro. Essa caixa amarela, eu não sei o que tem dentro. Eu sei, ó. Eu quero que essa caixa amarela, caixa 1, seja igual à caixa 2. Seja equivalente. Eu quero que caixa 1 seja igual à caixa 2. Seja equivalente. Quando em termos de eletricidade, o que é que eu estou falando de equivalência? Que as tensões e corrente nos terminais A e B sejam idênticas. Então vou botar uma carga, porque eu quero medir tensão e corrente. RL, vamos botar aqui 10 ohms. E vou colocar a mesma carga lá. 10 ohms. 10 ohms. Vou ter aqui 10 ohms. O que é que eu quero? 10 ohms. Eu quero que a corrente I, que passa pela carga, e a tensão nos VL, nos terminais da carga, nesse caso aqui, seja igual a desse caso aqui. É isso que eu quero. Se isso acontecesse, como a RL é o mesmo, então, se VL nos terminais no sistema 1 for igual ao VL do sistema 2, o que está dentro da caixa é igual. Eu sei que tem dentro da caixa uma tensão e uma resistência em série, uma fonte de corrente e uma fonte em paralelo. Se elas forem iguais, eu quero saber que valores tem que ter essa tensão e essa fonte de tensão e essa fonte de corrente para eu dizer que isso aqui, que 1 é igual a 2.
É esse o meu problema, tá? Qual que é o meu problema? Qual que é o meu problema? Ó, mesma relação de tensão e corrente terminais A e B. Esse senhor aqui, esse rapaz aqui, o que que ele está dizendo? O que que ele está dizendo? Ó, mesma carga, mesma carga. Então, ele vai medir VL aqui e VL aqui. E vai querer saber como esse RG aqui é o mesmo desse RG aqui. Olha o que que ele quer saber. O grande problema aqui, qual é o grande... Quem tem que ser... Se eu tiver VG, quem tem que ser IG para esse sistema ser iguais? Ou, se eu der IG, eu vou perguntar quem tem que ser VG, qual é o valor de VG para esses sistemas serem iguais? Esse é o grande desafio, tá? Então, a primeira coisa, se eu pegar esse sistema e você me perguntar quem é VL, eu vou aplicar divisor de tensão. Então, VL vai ser igual a quê? A RL sobre RG mais RL multiplicado por VG. Né? Olha, eu quero que esse aqui agora, esse aqui, que eu acabei de achar, vai ter que ser igual a esse aqui, ó. Ó, esse aqui, RG está aqui, RG está aqui, RG está aqui. RL está aqui, RL está aqui. Tudo que está com essa setinha que eu estou fazendo agora tem o mesmo valor. Né? A única coisa que pode mudar é o valor de G, né? Ou de VG. Então vamos lá. Quem vai ser VL? VL vai ser RL vezes I. Eu vou aplicar divisor de corrente. Né? Quem é I? I é a resistência do outro lado, RG sobre RL mais RG multiplicado por IG. I é RG sobre RG mais RL multiplicado por IG. Muito bem, então, a tensão nos terminais, eu vou pegar esse I aqui e substituir aonde? Aqui, ó. Eu vou ficar, ó. VL, olha que maravilha. Olha aqui, eu quero que isso aqui seja igual a isso aqui. Eu sei que RL é a mesma que de RL, é a mesma carga. Eu sei que RG é o mesmo do RG. RG... Opa, não tem. RG é o mesmo, não posso esquecer RG. Cadê a minha borracha? É o mesmo RL. Embaixo eu tenho que RG mais RL, RG mais RL, ó. Então, ó, RG mais RL está aqui, RG mais RL está aqui. O que você conclui? Que VG, quanto é que tem que ser esse VG aqui? Para ser igual, esse VG tem que ser igual, ó, a RG, e G. Ó, cara. RG e G. Certo? Se isso for, se isso for verdade, né? Tá feito meu problema, né? Ó. Essas três coisas são iguais. VG, RG e G. Se isso acontece, o que é que acontece, ó? Essas duas são iguais. Então, vamos lá. Uma fonte de corrente, ó. Uma fonte de corrente. Gente, uma fonte de corrente, gente. Uma fonte de corrente em paralelo com a resistência RG pode ser transformada em uma fonte de tensão cujo valor é, ó, olha que coisa fácil. Se você tiver no seu problema uma fonte de corrente em paralelo com ela aqui,
Você sabe que V igual a RI. Então, você vai pegar esse I, eu quero transformar em tensão, vou multiplicar por V. Então, vou transformar, então, VG, que eu quero transformar numa fonte de tensão, vai ser igual a RG e G. Olha que maravilha. E eu vou pegar essa resistência que estava em série, em paralelo, vou botar em série. Né? Ó, peguei SC, olha o que eu fiz. Peguei. Subir aqui. Peguei esse RG, que estava em paralelo, botei em série. Multipliquei I por RG, virou VGRG. E disse que o valor da minha fonte agora é esse aqui. Cara! Gente, que coisa maravilhosa! Fiz uma transformação. Posso fazer de um sentido como para o outro. Qual é a transformação aqui? Tem I. Né? Eu quero fazer desse para cá. Vou fazer desse para cá. Tem uma fonte de tensão. Então vou dividir por RG. Vira I. Isso aqui vai virar IG. E vou pegar essa tirada aqui e colocar aqui. Eu transformei a fonte de tensão em a fonte de corrente, ó. Coloquei aqui, ó. E coloquei aqui. Não tem segredo, né? Então, bora lá. Ó. Toda fonte real só vale para fonte real. O que é uma fonte real? Aqui tem uma resistência interna. Se ela é uma fonte de tensão, a resistência está em série. Se ela é uma fonte de corrente, a resistência está em paralelo. Eu posso transformar. Está dizendo isso é tudo que eu fiz. Eu quero transformar isso aqui numa fonte de corrente. Aí eu venho aqui, ó. Corrente que eu quero transformar. Fonte de corrente. Vai ser VS. Vou fazer grande para não. VS sobre RS. Ela estava em série e vira em paralelo. Eu estou dizendo que esse sistema aqui é a mesma coisa desse aqui. Ó. Ok? Por que esse negocinho está aqui, esse triângulo está aqui? Para facilitar a nossa vida. Para facilitar. Quero transformar isso. Relação ao quê? VRS. E esse aqui vem para cá. Não tem segredo. Esse aqui, ó, é I. I, quem é I? Eu quero transformar na fonte de tensão e vou multiplicar por quem? Por R. Isso aqui vai se tornar V. Assim se torna V, para onde é que vai ser R? Vem para cá. Ó. Tranquilésimo, né? Isso vale tanto para fonte independente como para fonte dependente, ok? Então vamos lá, atenção, atenção, atenção. Transformação de fontes. Fontes ideais não pode ser convertida em de um tipo para outro. Por quê? Porque ela não tem aquela resistência nem em série nem em paralelo. Todas as fontes existentes, os problemas que nós vamos resolver na vida, elas têm fontes internas. Então, você fazendo um esquemático, você pode sempre transformar uma fonte de tensão numa fonte de corrente.
Agora, atenção, essa equivalência só existe nos terminais da fonte, ok? Nos terminais externos, lógico. Muito bem. Gabriel Almeida está presente? Não está. Brendo. Não veio. Michele. Não. Luiz. Oi, professor. Tudo bem, né, Luiz? Luiz, você viu que eu evitei te chamar, né, Luiz? Mas esse pessoal não quer cooperar comigo, eu fico sempre com você, Vitor, Gabriel não veio hoje, né? Igor sempre participa, né? João também participa. O Arthur, deixa eu perguntar, o Arthur Ribeiro está presente? O Arthur Figueiredo também não? Gente, só estamos nós 4, então, vamos embora. Ô, Luiz, eu queria que tu me ajudasse a transformar a achar essa corrente aqui. O que eu quero justamente é isso. Achar essa corrente usando única e exclusivamente transformação de fonte. Tu topas? Sim, eu fiquei um pouco de dúvida nessa parte, mas Então, que talvez bom, na porque aí resolução a gente vai entendendo. você vai me questionando no que eu fizer, tá bom? Tá bom. Bem, João, então o que a gente vai fazer? É transformar sempre fonte de corrente, tensão em corrente, naquilo que for mais útil na simplificação do circuito, tá? Uhum. Ó, esse circuito aqui é um circuito que a gente chama de circuito escada. Esse circuito que é circuito escada, é escada porque, ó que coisa legal. Faz uma escada aqui, ó. Né? Isso é uma escada. Agora eu vou virar essa escada. Gente, não podia ter acontecido isso, mas... Ó, é isso aqui, ó. Tem... Eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Braço, degrau. 6, 7. O nosso, ó. 1, 2, outro degrau. 3. Braço. Vai intercalando sempre braço, degrau. Ok? Uhum. Então, se chama circuito de escada. Toda vez que você consegue chegar... Esse circuito tem uma outra topologia que já foi feita a associação séries e paralelo. Aí você chegou agora aqui nele, olhou, falou assim, cara, não dá mais para fazer nada, né? Correto? Sim. Você fala assim, tem um T aqui. Mas transformar esse T em triângulo não vai dar em nada. Né? Uhum. Vai dar? Não, acho que Vai não. dar, vai dar. Você vai cair em outra escada, né? Mas vai dar mais trabalho, tá? Sim. Aí você olha assim e faz assim, cara, mas eu tenho fontes de tensão com resistores em série e tenho fontes de corrente com resistores em paralelo. Então, você está vendo isso aqui nesse Sim. roxozinho, nesse É. bordô? Sim, aham. Muito bem. Pensa comigo. Se você transformar isso aqui, onde é que eu estou? Se você transformar isso aqui numa fonte de corrente, né? Isso aqui vai virar uma fonte de corrente. E se eu virar uma fonte de corrente, esse resistor sai daqui e vem para cá. Correto? Concordas comigo? Hein? Concordo. Se você fizer isso, você já vai poder somar esses dois aqui
e esses dois aqui, né? É porque eles vão estar em paralelo. Em Isso, paralelo, paralelo. né? Exato. Uhum. Muito bem. Esse aqui, por exemplo, você pode transformar isso aqui numa fonte de tensão. Se você transforma numa fonte de tensão, esse resistor sai daqui e vem para cá. Olha que coisa fantástica. Então as duas transformações são úteis, né? São úteis. Olha, aí vocês tomam esses dois aqui. Ó. Olha que Uhum. maravilha. Vamos fazer isso? Sim. Vamos apagar tudo? Ó, já fez aqui, ó. Esse aqui era tensão, né? Tensão, você transformou em fonte de corrente. V, ó, V é igual a RI, né? Sim. Então, você vai dividir por R. Aí você vai ter a corrente, né? Então você faz 32 por 3. Opa, tá aqui, 32 por 3. Certo? Correto. Pega esse 3, botou em paralelo. Certo? Sim. Isso aqui você quer transformar, no outro lado, você quer transformar numa fonte de tensão. Então você vai multiplicar como V igual a RI, você vai multiplicar por 3, vai ficar 4 Aí. vezes 2. Ficou 8 Né? volts. Sim. 8 volts e teu 2 vem para cá. 2 aqui. Ó, 8 volts, 2. Correto? Correto. Aí eu vou passar para outra transparência. Ó, foi isso, né? Aí você vai agora, ó, agora ficou fácil pra caramba. Você vai fazer essa aqui em paralelo e essa aqui em série. Uhum. Oh, que maravilha. Ó. Dá 2 e 3 ali. A única coisa que você não pode perder é esse 4 aqui, ó. Né? Esse Sim. 4 aqui, porque é a tua referência para você ter o I, né? E agora eu posso fazer de novo o procedimento. Pronto, você já matou, Luiz. Você já chegou onde eu quero. Mas novamente, se fizer novamente, isso aqui vai virar fonte de tensão, né? Ela vai voltar para uma tensão e outra para uma de corrente, né? Como fonte de tensão, isso aqui vai virar um resistor. Isso aqui vai virar uma fonte de corrente. Tem que fazer lá, mas fiz aqui, vai lá. Uma fonte de corrente. E esse resistor vai sair daqui para cá. Né? Sim. Esse saiu. Ah, você tem esses dois aqui que você pode somar. E depois transforma novamente para uma fonte de tensão. Concordas? Concordo. Vamos fazer por partes. Né? Ó, você multiplicou por 2, então ficou 64 por 3. Cadê? E a resistência ficou em série, né? Sério, olha que maravilha. Do outro lado, ó, você veio 3 para cá e 8 ficou dividido por 3. Uhum. Gente, aí você vai somar ainda esses outros dois aqui, que vai dar 2. Aí você multiplica por 2, né? Boa. E volta para cima. E fica toda de tensão agora. Olha que maravilha. Você soma essas duas fontes agora, se você quiser, porque estou em série. Você transformou um circuito mais bobo que você tem. Você quer aí? Então você vai somar essas duas em série. Aqui vai ser 2 mais 4, 6 mais 2, 8, né? Isso. E é igual. Vou botar só V1 mais V2. Sobre 8. Concordas? Concordo. Tranquilo, né, Júnior? Uhum. Maravilha. Gostou? Gostei, tranquilo. Obrigado, hein? E deu para entender melhor agora que a gente Deu. trabalhou? Resolvendo o exercício fica mais fácil de entender. Fica muito mais, né? Aqui, Luiz, tem uma transparência com todos os passos juntinhos aí que você vai ter quando você for dar uma olhada, você vai ter uma visão mais global do que é que você fez, tá? Tranquilo. Obrigado, hein, cara? Por nada. Muito bem, muito bem. Esse é outro circuito de escada, né? O que eu estou colocando? Eu estou colocando uma fonte no meio, e estou pedindo atenção aqui, ó.
Quando você olhar esse circuito, você já sabe que ele é um circuito escada. Você olha aqui, ó. Opa, isso aqui eu posso transformar numa fonte de corrente em paralelo com a resistência. Eu quero isso aqui. Eu estou pedindo o quê? A potência consumida, né? Então, tá ali. Posso transformar isso aqui, ó. Multipliquei 12, dividi por 3, deu 4, botei 3 em paralelo, né? Olha que maravilha. Agora esses dois aqui eu posso combinar, ó. Aí meu circuito agora é esse aqui, ó que maravilha. Esse 4, combinei esses dois aqui. Isso aqui eu posso transformar novamente numa fonte de tensão. Ó, vou transformar numa fonte de tensão. 4 vezes 2, 8. Esse 2 que está aqui passa para onde? Ele passa para cá, para ficar em série. Ó. Foi isso aqui que eu fiz. Ó. Aí eu vou pegar esses dois e somar. 2 mais 2, 4. Olha o meu circuito como é que está. Como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Esse aqui é a fonte de tensão. Eu vou transformar essa minha fonte de tensão numa fonte de corrente. Aí vai ficar como? Uma fonte de corrente e com a resistência em paralelo. Ó. Uma fonte, isso aqui, quando eu transformar, ó, uma fonte de corrente, esse 4 ohms aqui, ó, estaria aqui, né? Mas, como está tudo em paralelo, em vez de eu colocar aqui, eu coloquei ele aqui, ó. Quando eu faço isso, ó, eu tenho duas fontes de corrente em paralelo que eu posso somar. Então, isso aqui vai virar uma fonte de 4 amperes. Ah, você quer o que? A potência. Isso aqui... Gente, cheguei, porque, ó, tá entrando 4. Eu quero 0. Divisor de corrente. Achei 0. Multiplico por 0 ao quadrado vezes 8K. Tem a potência desejada. Hã? Ó, divisor de corrente. Ó, é o oposto, então, 4K sobre 12 mais 4, sobre 12 mais 4 está aqui, 12. Vezes 4 miliamperes. Potência igual a 8 kW. Gente, também, para vocês fazerem passo a passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa arte aí fornecem para vocês os passos dados só na inspeção do circuito. Olha que coisa maravilhosa! Né? Agora vamos fazer um mais complicado que tem. Ó, calcule Vx. Usando transformação de fonte. Ó, eu tenho uma fonte. Novidade. Fonte controlada. Ah, fonte controlada em paralelo com isso. Então, se eu transformar isso aqui numa fonte de tensão, eu acabo com esse laço. Boa. Aqui eu tenho uma fonte de tensão em série com resistor. Eu posso transformar num resistor aqui, com a fonte aqui, ó. Vamos ver o que dá? Fonte controlada, essa é a novidade do programa, ó. 1, 2, tem uma fonte controlada em paralelo com o resistor e uma fonte independente, uma fonte controlada de corrente em paralelo com o resistor e uma fonte
independente de tensão em série com resistor. Ó, transformei, transformei, tá aqui a transformação. Ó. Transformei a fonte de tensão em série com resistor numa fonte de corrente em paralelo com resistor. Muito, muito bom. Transformei a fonte de corrente em paralelo com resistor com a fonte de tensão em série com esse resistor. Ah, posso somar, porque estou em paralelo, posso somar esses 2 com 2 aqui. Vai me dar 1 ampere. Muito bem. Agora vamos pensar. Vamos pensar, eu tenho aqui uma... Cadê minha caneta? 1, 2 malhas. Eu estou querendo, ó, Vx aqui. Se eu transformar isso tudo aqui numa fonte de tensão, eu não perco minha referência. Olha que coisa fantástica eu vou fazer. Ó, vou pegar isso aqui, transformei. Então só tem agora uma malha. Tinha 3, agora circuito de malha única. Eu podia ainda simplificar mais esse circuito, ó. Somar essas 2 aqui, que são fonte de tensão. Somar essas 2 aqui. Mas está tão fácil que eu vou aplicar diretamente LKT. Né? Ó, aplicar LKT. Começar daqui, ó. 3. Onde é que você está? Abdala, onde é que você está, professor? Estou aqui, ó. Vou olhar para cima. Vou andar para cá. Então, é 3. 5 e 1, menos Vx, menos 18, igual a 0. Ah, tem fonte controlada, hein, chefe? Ah, então preciso de uma equação auxiliar. O que faz a equação auxiliar? A equação auxiliar relaciona a variável de controle da fonte. Quem é que controla a fonte? Vx. Está aqui, Vx. Com I. Ah, Vx então vai ser 3V, se eu botar aqui, ó. 3V menos 1I. Vx igual a 3 volts, né? Menos 1I. Então, é 3 menos I. Vou pegar isso e substituir aonde? Aqui, né? Aqui, ó. Então, vai ficar aqui, vai ficar 3, 1 mais 4, 5I, menos o quê? Menos Vx, que é 3 menos I. Então, vai ficar menos 3 mais I, menos 18 igual a 0. Vai ficar menos 4, 3 corta com 3, igual a 18, que vai me dar 4,5. Então, Vx é 3 menos 4,5, que me dá 7,5. Que maravilha, né? Ó, também, passo a passo, o que você fez para calcular essa tensão nesse resistor. Gente, que maravilha, né? Minhas aulas deviam ser todas desse tamanho. Ó, feito, superposição e transformação de fonte. Próxima aula, teorema de Thevenin e teorema de Norton. Teorema de Thevenin e teorema de Norton é a segunda coisa mais importante no curso. Gente, já. Thevenin e Norton, próxima aula.
por hoje está de bom tamanho. Muito obrigado.